Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medcast da FAP Araripina. Eu sou Maria. E eu sou a Natália, estudante de medicina, e você está no melhor podcast para se informar sobre educação em saúde aqui na região. Nós temos aqui hoje a honra de ter a doutora Cristiane Monteiro, que é médica cirurgiã geral, ginecologista e obstetra, para conversar conosco sobre saúde feminina. Um tema muito importante e muito pertinente, que é a saúde da mulher, né? E aí vai muito além de consultas ginecológicas, exames de rotina, e é de fato cuidar da saúde é um ato de amor. Então, vamos começar a nossa conversa. A gente fala muito sobre saúde da mulher, né? Mas o que é saúde da mulher, segundo a senhora, e por que ela merece tanta atenção e tanto carinho? Olá, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. É um prazer estar aqui, podendo participar desse podcast, onde a gente vai procurar debater informações importantes. E começando, por que debater sobre saúde da mulher? Quando a gente pensa em saúde da mulher, a gente pensa em programas do governo que tendam a promover a saúde, prevenir doenças, diagnosticar precoce, né? Tratar de forma precoce, diminuindo assim a mortalidade. Então, por isso se criou esse programa de saúde, atenção saúde da mulher, que foi institucionalizado em 1984, serviu de base para a implementação do SUS, e em 2008, se não me engano, 2008, ele foi estendido. Esse programa não foi, ele deixou de ser aquele tema de diagnóstico precoce, de promover ações de educação, né, educativas, diagnóstico precoce, tratamento, resgate dessa mulher, como começou a tratar temas como de gênero, etnia e raça, né? E incorporou também temas como saúde mental, doenças crônicas e violência contra a mulher. Então, falar da mulher, por quê? Porque muitas vezes hoje a gente vê muito mãe solo, né? Então, a mulher hoje é uma chefe de família. Em muitos lares ela é pai, mãe e gestora, e então a gente tem que falar da mulher. Ela é grandiosa o bastante para ter esse tema relacionado só com a saúde feminina. E quando o assunto é saúde, a prevenção sempre vai ser o melhor caminho. Quais cuidados toda mulher deve manter, incluindo aí a principal forma de prevenção, que no caso é a educação em saúde, né, que é muito importante e a gente consegue aí abranger uma população maior e até assim tá um pouco restrito, mas a gente também consegue, através da educação em saúde, atingir até aquela população mais vulnerabilizada que não tem tanta educação. Qual a importância dessa prevenção? Exatamente. Cuidado. Primeiro, eu acho que o ponto principal está em desenvolver campanhas educativas, né, para trazer justamente a informação. Muito embora hoje que a disseminação do conhecimento, da informação, chega muito mais rápido pelo advento da internet, né? Então, mas mesmo assim, o governo precisa intensificar e promover cada vez mais políticas educativas para promover essa saúde feminina, né? E deixar de ceifar tantas vidas que ainda hoje acontece, né? Então a gente faz alusão ao Outubro Rosa, que é justamente um programa internacional, foi criado em 1984 nos Estados Unidos, e no Brasil ele foi implementado a partir de 2002, quando se criou teve no Brasil, o programa de Outubro Rosa foi institucionalizado acenderam as luzes do obelisco lá no Ibirapuera. Então, a partir daquela data, se iniciou essa campanha de Outubro Rosa, que acontece de forma anual. No entanto, esse programa ele tem que ser a vida toda, né? É importante que existam esses programas justamente para diagnosticar, tratar precocemente, para que essas vidas não sejam ceifadas.
E quando a gente fala de mulher, a gente não fala somente da mulher adulta, né? A gente fala da adolescente, da mulher adulta de fato, da idosa. E outra forma de prevenção muito importante é o Papa Nicolau, é a vacinação do HPV. Inclusive, a senhora trouxe um produto muito importante. Eu gostaria que a senhora apresentasse aqui para a gente no Medcast e falar um pouco sobre a importância da vacinação, da prevenção do câncer do colo uterino, que, assim, é um assunto muito importante e que infelizmente não tem assim muita visibilidade. E principalmente na nossa região, Nordeste, onde o câncer de colo de útero ele atinge a principal causa de câncer feminino, né? Então, ele muda essa conotação. No Sul e Sudeste, o câncer de mama é mais prevalente. Já na região Norte-Nordeste, o câncer de colo de útero é o mais prevalente. Então, tudo se inicia, após vários estudos, tudo se inicia na infância e adolescência. Por quê? Porque a gente sabe hoje que a principal forma de prevenção do HPV é a vacina. Do HPV não, do câncer de colo de útero é a vacina contra o HPV. Então, é a principal forma de prevenção do câncer de colo de útero é a vacinação. E essa vacina só foi instituída no Brasil há poucos anos. Então, poucas mulheres, né, da minha geração, ninguém teve a oportunidade, porque não existia vacina de HPV. Então, esse programa de conscientização se inicia já na adolescência, porque é institucionalizado já uma dose de vacina a partir dos 9 aos 15 anos. No nosso estado tem se estendido até 18, 19 anos, né, que está pegando uma gama maior. E não é raro a gente atender uma adolescente e abordar essa questão da vacina e ela dizer que não tomou por medo, né, muitas vezes por medo da picada, por medo ou muitas vezes por desconhecimento mesmo. Eu abordo mãe e filha, pergunto se tomou, elas olham para a outra e não sabem se tomou. E eu peço para trazer o cartão de vacina e muitas vezes realmente ela não tomou, quer dizer, perdeu a chance de ter uma prevenção efetiva do câncer de colo de útero. Eu costumo dizer às mães, olha, isso é uma joia, essa aquisição dessa vacina, porque não é todo o país que oferta essa vacinação. O Brasil é um dos programas, os países que tem a maior oferta de vacinas para a população de forma gratuita. Né? Em muitos países desenvolvidos, para ter acesso à vacina, você tem que custear esse valor. Né? E no nosso país, eu digo às mães, olha, isso é uma joia que você está recebendo para sua filha, considere como uma joia, porque é uma doença realmente que tem efetividade em prevenir o câncer de colo de útero. Tá? Só lembrando, pessoal, que a vacina contra o HPV, né, que é o vírus que causa o câncer do colo de útero, está disponível no SUS. Então, mamães, papais, levem seus filhos e filhas. Meninos também devem ser vacinados, tá certo? Vão no postinho porque a vacina está disponível, né? Então, doutora, falando nessa dimensão da saúde ainda, né? A gente sabe que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, define a saúde como um estado de bem-estar quase que holístico, né? A gente leva em consideração aspectos da saúde física, saúde mental, da qualidade dos nossos vínculos sociais e também entra a questão da sexualidade, né? E quando a gente fala de mulher, a gente sabe na nossa sociedade, né, que a gente tem vários papéis sociais que são atribuídos e cobrados dessas mulheres, né? E a gente sabe que nessa questão da sexualidade ainda é um tabu. Então, como que a senhora acha, na sua prática de ginecologia, obstetrícia, como que a gente consegue promover uma educação em saúde para falar sobre a questão saudável da vida sexual para mulheres e adolescentes? Eu acho que a principal questão da sexualidade é justamente a informação, né? E a gente sabe que por dogmas religiosos, muitas vezes muitas mulheres têm preconceito em falar sobre a própria sexualidade, por acharem que sentir prazer é um pecado, né? Ou sentir marginalizado por falar em sexualidade. E é onde é que tem que ter a sensibilidade do profissional de saúde. Ao receber, ao acolher uma paciente, ela pode estar ali de repente para falar sobre sua sexualidade, mas não sabe como abordar. Então, cabe a perspicácia, a sensibilidade, né, a sensatez do profissional de saúde que está abordando aquela mulher, não perder essa chance
de falar sobre sexualidade, só que a gente vai sentir, é um feeling, você vai perceber que tipo de linguagem você vai utilizar com aquela mulher. E mesmo que seja uma mulher idosa, tem que ter um discernimento, uma forma simplista de poder abordar, sem agredir de forma os seus dogmas, né? De uma forma não preconceituosa. Então, tem que informar, tem que questionar, tem que perguntar também. Nós sabemos que inicialmente a vacina do HPV ela foi voltada para o público feminino, mas o vírus ele acomete também a população masculina. Então, qual a importância dos meninos estarem também se prevenindo contra esse vírus? Por quê? Porque se viu que a proporção de mulheres que desenvolvem câncer de colo de útero secundária à ação do HPV é muito maior do que a proporção de homens que desenvolvem câncer de pênis pelo HPV, mas é possível. Mas o principal motivo é porque o homem é o grande veiculador assintomático, né? Na maioria das vezes, o homem não apresenta sintomatologia. Eventualmente, ele pode apresentar aquelas verrugas, né? As chamadas cristas de galo, eventualmente, mas na grande maioria, não apresenta nada. Ele é assintomático, mas é veiculador. Então, se a gente vacina só as mulheres e os homens, se eles são os grandes veiculadores, a gente se viu que tinha que vacinar também os meninos. Aí a importância de se vacinar também os meninos. E, doutora, é interessante frisar, né, que a vacina do HPV contra o HPV, né, que combate o câncer do colo de útero, ela está disponível gratuitamente, né, no SUS. Então, papais, mamães, levem seus filhos e filhas de idade entre 9 e 14 anos, a depender do município, para vacinação, e vamos todos juntos contribuir para erradicar esse câncer, né, que pode ser prevenido através da vacina, né? Doutora, seguindo nessa linha, a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde, OMS, ela fala da questão da saúde como quase sendo um estado holístico, né? Porque saúde não é só a saúde de não ter doença. A gente leva em consideração também a saúde mental, os vínculos sociais, qualidade de vida e, dentre eles, a saúde sexual. Então, a gente sabe que na nossa sociedade, as mulheres são cobradas em relação a vários papéis sociais, né? Como cuidar da casa, família, trabalho, enfim, vários papéis. Então, a sexualidade, por questões culturais também, aqui na nossa realidade, ela é levada muitas vezes como um tabu. Como que a senhora, na sua prática clínica médica, consegue abordar o tópico da educação sexual saudável com as suas pacientes? Como você disse, na nossa realidade ainda existe muito tabu em se falar sobre sexualidade, que é um tema que a gente precisa abordar, não perder essa chance de abordar sobre sexualidade. Muitas vezes a gente recebe uma paciente de mais idade ou da melhor idade, e ela às vezes tem curiosidade de falar sobre sexualidade, mas ninguém perguntou. O profissional da saúde não teve a perspicácia, a sensibilidade de abordar. Então ela pode pensar, bom, se não perguntaram, então é porque eu não devo falar sobre o tema. E a gente não pode perder essa chance de falar sobre sexualidade, porque a sexualidade está muito relacionada com o bem-estar mental também, né? Porque a sexualidade é só importante para o homem? Não, a mulher precisa estar com sua vida sexual em dia, né? Ela tem que ela precisa ser explorada nesse sentido, é como uma flor, né, que tem que ser regada diariamente. Então, a relação conjugal, ela tem que ser estimulada, tem que ser diariamente. Então, quando a gente não pergunta como é que está a sua sexualidade, aí ela vai perder essa chance de poder tratar vários aspectos. Muitas vezes a gente pergunta a ela o porquê ela já sentiu prazer. Tem mulheres que dizem que nunca sentiu prazer, porque o homem... Aí a gente começa a investigar, ela começa a dizer, não, meu marido ejacula muito rápido. Então, é um gancho da gente poder abordar o marido, trazer para a consulta, para ver o que é que pode ser feito para melhorar a saúde dessa mulher. Se os problemas do dia a dia, né, o fato de ser mãe, o que eu noto muito no dia a dia é que depois que quando você não tem um relacionamento, mas não tem filhos, a vida sexual muda muito, porque a prioridade psicológica da mãe, da mulher, passa a ser os filhos. Então é natural, então instintivamente, no período gestacional, a mulher já
perde um certo interesse pela sexualidade. Quando ela tem filho, quando começa a amamentar, então aquele vínculo com o filho diminui até fisiologicamente, ocorre uma diminuição da produção de testosterona nesse período. Então ela vai ter tanto o fator psicológico, que ela vai estar voltado para o esposo, né, para o recém-nascido, então ela vai esquecer um pouco o marido. Então são fases que a mulher passa que tem que saber o que é normal e o que não é anormal. Então é nessa oportunidade que a gente vai poder investigar isso aí. Tem a questão da menopausa também, né? Exatamente. Então, naquela mulher da menopausa, então, naturalmente ela vai observar, vai experimentar mudança do seu corpo, como ressecamento vaginal, a lubrificação vai estar difícil, a produção hormonal vai ser prejudicada, ela vai deixar de produzir principalmente a testosterona, que é o hormônio relacionado à sexualidade, o desejo sexual, além do estradiol e progesterona, que o estradiol também vai ser importante nessa lubrificação. Então, a gente tem que contextualizar, investigar se essa mulher, como é esse ritmo de vida dela, como é que estão esses hormônios, de que forma a gente pode melhorar essa saúde sexual, né? Que isso faz parte do sistema mental, né? Perfeito, doutora. Ainda falando nessa questão da saúde sexual, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância, né? Porque tem o aspecto, de fato, da sexualidade, da liberdade, da questão psicológica, né? Da felicidade, mas também temos a questão, de ISTs, né? Como que a senhora orienta as pacientes em relação à proteção contra infecções que podem ser transmitidas sexualmente? O que é que a senhora coloca em voga quando conversa com a paciente, com a jovem, em relação à necessidade de se proteger contra essas infecções? Bom, a gente tem que sempre incentivar a utilização do preservativo. A gente sabe que ele não é 100%, por exemplo, em relação ao HIV, ele não é 100%, porque ele só recobre o pênis, mas o contato das mucosas. E em relação ao HPV também, pode ser contato, o preservativo geralmente utilizado é o masculino, né? Então ele não previne 100%, mas pode prevenir algum percentual. Então a gente sempre tenta incentivar a mulher, que é o que vem mais no nosso consultório, o uso do preservativo. E o que é que a gente está notando hoje? Você está com seu parceiro, está usando preservativo? Também eu usava, mas a gente agora já está junto, já temos um relacionamento. Aí você pergunta, de quanto tempo? Não, 3 meses. Então, para ela, 3 meses é um relacionamento. As mudanças de comportamento estão de um jeito que 3 meses já é um relacionamento. Então, fica difícil. Não, a gente não usa mais, usou no início e a gente está vendo cada vez mais, ou seja, jovens com acesso à informação ter esse tipo de depoimento, porque já estão dentro de um relacionamento, acham que não tem que usar preservativo. E, na verdade, todo mundo tem que usar preservativo. Até os casais casados, né? A gente não sabe como é que eles se comportam, como é esse comportamento. Agora, na nossa realidade, realmente fica difícil a gente dizer a uma mulher que é casada há 10 anos, tem seu parceiro, muitas vezes ele não tem uma informação adequada, dela chegar para ele e dizer, olha, minha ginecologista disse que eu tenho que usar preservativo. Ela vai dizer, ele vai questionar, né? Vai pensar que ou ela está traindo, ou então a gente está julgando ou está desconfiando da lealdade dele. Então é um tema difícil de se abordar no dia a dia, mas que tem que ser aventado sim, tem que ser estimulado o uso do preservativo. E é aí a importância da educação em saúde, justamente porque a gente tem que conscientizar as pessoas, independentemente do gênero delas, né, e da orientação sexual, da importância da gente estar usando a prevenção, né, porque é saúde e todas as pessoas têm direito à saúde, né, a nossa Constituição, inclusive, garante esse direito universal à saúde, né, doutora? Maria, por gentileza. E sobre morbimortalidade, a gente sabe que doenças crônicas é um problema de saúde pública, né? E aí entra a questão da hipertensão arterial, diabetes, que isso envolve também tanto a saúde feminina quanto a saúde
masculina. E desencadeia diversas outras doenças, né, como cânceres, enfim, uma gama de doenças que é em relação à má alimentação, a questão também do sedentarismo. E aí, quando a senhora se depara com alguma paciente, com seus pacientes, o que é que a senhora indica, assim, para prevenir de fato essas doenças crônicas? Que muita gente acha que hipertensão é algo normal. Ah, eu só tenho hipertensão. E a gente que, assim, entende, né, sobre hipertensão, sabe que não é, assim, normal, que é realmente uma doença que é muito perigosa. Principalmente porque a hipertensão, ela desencadeia outras doenças também. E aí, o que é que a senhora tem para falar para a gente sobre isso? Como você já, na própria pergunta, você já disse a resposta. Então, assim, é importante esses programas de rastreamento, porque as doenças silenciosas estão aí, como o diabetes, né? Então, é comum, a gente vai fazer, primeiro a gente vai ver o histórico familiar, quais são as doenças prevalentes naquele núcleo de família, né? Então, já pelo histórico familiar, pela a anamnese, pelo exame físico, você já norteia o que aquela mulher pode estar apresentando. Se você olha, vê visivelmente ela está acima do peso, ela pode estar com resistência insulínica, por sua vez, podendo já estar diabética, né? Então, a diabetes é uma doença silenciosa que pode acometer retina, pode levar à insuficiência renal. Hoje, a gente já tem no nossa cidade um centro de nefrologia, né? E cada vez é crescente o número de pacientes que precisam de diálise, porque justamente por doenças como a hipertensão arterial não tratada de forma correta e a diabetes. São doenças silenciosas que vão acometer rim. Então, esses programas são cada vez mais necessários, que as consultas sejam abordadas também, não só quando a gente pega uma paciente ginecológica, a gente não vai ver só a vagina, só a mama, só o colo. A gente tem uma visão holística, a gente tenta fazer um rastreamento geral da saúde como um todo, né, de um ser que está ali na minha frente. Então, é a importância dessa abordagem, né, sindrômica para que realmente você tenha efetividade em prevenir doenças crônicas como a hipertensão e a diabetes. E tem aquela questão muito da medicina enraizada, que as pessoas só procuram o médico quando já está com algum problema. E aí eu lembro de uma frase que eu vi, que existem medicamentos que podem tratar hipertensão, diabetes, e que tem um valor muito risório, que é só a questão de assim você decidir fazer uma atividade física, você não paga nada, é mudar a sua alimentação, assim, que não é medicamento, mas que é uma forma de tratamento muito importante que vai além desse tratamento medicamentoso. Porque tem até aquela questão, diz assim, eu fui no médico, não passou nada pra mim, e acha ruim o fato de não tomar medicamento. Para você ver que a gente sabe que a atividade física, o controle do peso são formas simples de prevenção dessas doenças. E a gente vê que observa que tem esses programas de academia na cidade, né? Que eles promovem o resgate dessas pessoas que não têm o hábito de fazer exercício físico. Então, a gente sabe como é importante a atividade física para prevenir essas doenças. Então, vamos agora trazer para o debate doenças que são também silenciosas, né? A gente teve Setembro Amarelo, estamos em novembro. Eu queria falar um pouco sobre a questão, doutora, da saúde mental na vida de uma mulher, né? Como a gente já abordou um pouquinho mais cedo, a mulher é sobrecarregada por questões culturais, né? Aqui na nossa realidade, porque assume uma sobrecarga de papéis sociais que são atribuídos a ela. Então, eu queria perguntar, doutora, por que é tão importante falar de saúde mental para as mulheres? É importantíssimo, porque, veja, fisiologicamente a mulher está mais propensa a ter oscilação do humor, né? Por conta justamente dessa oscilação hormonal, né? Onde a gente vai ter o pico de estradiol, aí tem um pico de LH, o pico de progesterona, depois cai. Então, justamente essa oscilação no nível hormonal que traz o transtorno mental, né? Então, ela fica mais propensa a desenvolver doenças como depressão, ansiedade. Por quê? Porque ela já tem fisiologicamente um período do mês que ela vai experimentar mudanças de humor, uma labilidade emocional. Então, se agregado a isso, a gente tem um ambiente tóxico, né, um ambiente que você não tem aquela rede de apoio, de amigos, de familiares, para que você possa desabafar,
não praticam atividade física, que é uma forma de combater o estresse. A atividade física vai melhorar a produção de dopamina, então vai melhorar o humor, né? Então, assim, saúde mental hoje, eu diria que eu não atendo uma paciente diariamente que não venha com essa questão. Isso está muito atrelado à sexualidade. Não é raro, doutora, eu queria dosar minha testosterona, paciente jovem, no auge dos seus 35 anos. Mas por que você acha que quer dosar a testosterona? Porque minha libido está ruim. E a gente vai começar a explicar a ela que naquele período provavelmente não se trata de dosar testosterona, né? E sim de abordar a saúde mental, que é o que pode estar suprimindo esse desejo, essa libido. Não se trata de repor testosterona. A gente faz reposição de testosterona na menopausa, quando a mulher deixou de produzir. Então é muito frequente. As mulheres com quadro de ansiedade geralmente vão ter um déficit na libido. Então, a gente precisa realmente investigar. A anamnese é fundamental para que a gente chegue a esse consenso. Excelente, doutora. E ainda seguindo nessa linha de atenção à saúde mental da mulher, qual a importância para uma mulher de ter apoio familiar e, independentemente disso, cultivar vínculos sociais e ter uma rede de apoio em amigas, hobbies, centros de interesse? Qual a importância disso para garantir uma boa saúde mental? Eu acho que muitas vezes as mulheres não têm uma conversa significativamente realista com o parceiro, né? Ela às vezes não se sente à vontade, não sabe como é que vai ser a reação dele se ela for abordar e dizer, olha, não tô tendo orgasmo, não estou tendo desejo. E muitas vezes aquilo ali ela não sabe como ela vai abordar com seu parceiro. E ela tendo justamente essa rede de apoio, amigas ou na própria família, pessoas em que ela possa confiar para ela interagir e se abrir, né, do que é que pode ser feito. Então, é uma forma até dela entender melhor qual o seu problema. O problema, ela vai, através dessa conversa, dessa rede de apoio, ela vai tentar entender se o problema está nela, se está no parceiro, se está em ambos, né? Então, vai ter um aconselhamento melhor dessa rede de apoio e também aí é onde entra o profissional de saúde, o psicólogo, o enfermeiro, o atendente o agente de saúde, que é o primeiro que tem o primeiro contato com a paciente é o agente de saúde. Então, ele tem essa sensibilidade de poder triar essa paciente com um profissional especial, para que ela possa lidar com aquele problema e chegar a uma conclusão, uma solução para o caso dela. E entrando no assunto de redes sociais, hoje a gente vai lá no TikTok e as pessoas se automedicam. Isso é muito perigoso, porque às vezes a gente só está prolongando um problema que poderia ser resolvido e a gente buscar um profissional de saúde para nos ajudar de fato, né? Isso é muito perigoso. O que é que a senhora tem para, assim, falar sobre essa automedicação? É preocupante, né? Eu tenho visto muito, né, quando se fala dessa questão do culto ao corpo, que a gente tem visto mulheres usando anabolizantes, né, hormônios masculinos, de forma inadequada, né, sem prescrição médica, porque na academia fulaninho disse que era bom e é notório, é preocupante, é um problema de saúde mesmo pública, esse tipo de comportamento que está se tornando. Então, realmente, a automedicação tem que ser combatida. Eu acredito que esse Medcast, esse episódio, ele é muito importante. A gente abordou aqui vários assuntos que muitas vezes são deixados de lado, não tem tanta visibilidade. E agradeço muito pelo conhecimento. Eu, como estudante de medicina, é uma honra estar frente a uma pessoa que tem tantos anos de formação e que nos passou muito conhecimento e que vai agregar muito em minha formação acadêmica. Muito obrigada, doutora, por sua participação, por disponibilizar o seu tempo para trazer essa informação que eu acredito que é o mais importante e a melhor forma de prevenção de qualquer coisa. E aí, muito obrigada por sua presença, essa conversa foi muito inspiradora. E lembrar sempre que cuidar de si é um ato de amor. E a senhora tem o que para falar como, assim, última mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? Então, como o tema é saúde da mulher, esse programa foi instituído, esse termo, com estratégias que a gente pode lançar para prevenir
diagnosticar, tratar de forma precoce e prolongar a vida. Então, aproveitando esse gancho, eu não poderia deixar de falar sobre o programa Ultra Vida, que foi instituído pelo governo federal, junto com a OPAS, tá? A Organização Pan-Americana, né, de Saúde, e que Pernambuco foi escolhido como projeto piloto. E o que é isso? É onde vai ser institucionalizado o uso do PCR, né, molecular, para investigação, triagem de HPV de alto risco. E o que é isso, doutora? Então, esse programa visa testar mulheres de 25, de 24 a 64 anos, a cada 5 anos, pesquisando o HPV de alto grau. E é um programa relevante, porque imagine regiões como a região norte e nordeste, principalmente a região norte, pela questão geográfica, a mobilidade, como é difícil. Então, é um programa importante, porque eles vão rastrear quais são as mulheres que têm mais predisposição a terem câncer de colo de útero, vão fazer essa avaliação. Fez o teste, deu negativo, então essa mulher vai ser rastreada só após 5 anos. Então, os estudos estão mostrando essa vertente dessa tendência, mas isso não quer dizer que a gente não precise mais utilizar métodos como colposcopia e citologia oncótica. Não, devemos sim. Por quê? Porque a consulta ginecológica anual, ela não tem o intuito só de diagnosticar HPV, células pré-cancerígenas. Ela tem que investigar a mulher como um todo, inclusive as doenças silenciosas, que a gente já debateu muito. O Papa Nicolau, ele traz informações importantes, não só como está o estado dessa célula, mas como é que está essa flora bacilar, como é que está essa flora vaginal. Ele, então, nos dá outras informações de outras doenças, como a candidíase, como a vaginose bacteriana. E a gente lembrando uma coisa bem interessante, que muitas profissionais não sabem disso, que naqueles casos de candidíase de repetição, muitas vezes a cândida não é considerada uma DST, mas muitas vezes a gente precisa tratar também o parceiro, naqueles casos de candidíase de repetição. Por quê? Porque 30% dos homens têm a cândida de forma assintomática na região peniana. Então, considerar sempre mulheres que têm candidíase de repetição, considerar tratar o parceiro. O mesmo se deve nas vaginoses bacterianas. Então, a vaginose é um problema também frequente, que eu considero tratar o parceiro quando aquela mulher tem essa vaginose de repetição. 2, 3 episódios de vaginose no ano. Então, a gente tem que investigar como é que está aquela flora vaginal dela, né, como é que está a produção de lactobacilos, para poder nos orientar, nos nortear. Então, por isso que é importante a ida ao ginecologista de forma anual, não só esperar para fazer esse teste do PCR a cada 5 anos, porque a gente está avaliando mama, a gente está avaliando útero, padrão menstrual, e entre outras coisas. Muito obrigada, doutora, pela sua disponibilidade em vir aqui conversar com a gente, né, trazer tantas pautas interessantíssimas. Mulheres, homens, vacinem-se, vacinem seus filhos em relação a HPV e vamos atualizar a caderneta vacinal. Mulheres e meninas, cuidem da saúde de vocês, porque é uma dádiva, né? Vocês são importantes e se você gostou dessa conversa que a gente teve hoje, continue o diálogo com a gente, interage com a gente no nosso Instagram, manda mensagem na nossa DM e busquem sempre informações científicas para não estar caindo em fake news. Esse foi mais um episódio com esse tema maravilhoso e com nós mulheres, né? Nada melhor para a gente falar sobre esse tema. E até o próximo episódio do Medicast. Tchau! Tchau! Muito bem.